E já estamos de volta com mais novidades aqui no programa Piracicaba em Destaque. O destaque a partir de agora, como mensalmente combinado, a presença do terapeuta sexual Luiz Xavier, para estar sempre trazendo um tema aqui de presente para vocês, para estar esclarecendo também muitas das coisas que parecem ser tabus, mas conversando, explicando, a gente vai chegar à conclusão que não é, né, Luiz? Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, mais uma vez prestando serviço. Pegando esse gancho seu, César, que meu campo de trabalho não é só isso, mas principalmente a sexualidade humana. E é tabu em qualquer parte do planeta. Imagine nós latinos aqui abordar esse assunto, e é o tema que nós vamos abordar aqui hoje. Só que eu procuro trazer de uma forma com conceitos científicos, de uma forma não vulgar, e que vá direto ao ponto, porque tem muita informação e desinformação nas mídias, principalmente internet. E muita gente se baseia, casais, homens, mulheres, se baseiam, buscam informações no Dr. Google, né? Que não são muitas corretas informações, e pautam a sua vida no campo da sexualidade e outras áreas também da vida humana, de forma errada. Todo mundo é fruto das suas crenças, ou seja, daquilo que eu acredito. E se você tem informação errada, é pior do que você não ter informação. Então, eu sou um pouco idealista, principalmente no campo da sexualidade humana. Trazer a informação correta, adequada, sem ser pedante nem vulgar. E o tema de hoje, né, Luiz, é ejaculação precoce, né? Isso. Por que eu escolhi esse tema para trazer para os teus seguidores, né, do seu programa? Porque começou a ter uma demanda muito grande ultimamente no meu consultório de homens com ejaculação precoce ou ejaculação rápida. O que é isso? É quando o homem não consegue segurar por muito tempo a ejaculação e o orgasmo. Então, eu vou falar que a ejaculação é uma coisa, o orgasmo é outra. Apesar de eles acontecerem ao mesmo tempo, mas são coisas distintas. Então, tem muitos homens ultimamente que estão tendo uma dificuldade enorme nos seus relacionamentos, até em sexo casual, não conseguem segurar por muito tempo o orgasmo. Isso brocha a parceria, né? Entendi. E é uma demanda, para você ter ideia, para o pessoal ter uma noção, em média de 70% a 75% dos casos de disfunção sexual masculina, falta de libido, disfunção erética, antigamente falava impotência, 75% é de ejaculação precoce. E o diagnóstico clínico, se a gente for por aí, não tem causa orgânica, na quase totalidade dos casos. A maioria de fundo emocional. Em média, 75% a 80% dos casos. É o psicológico sempre atuando na mente. Exato. Tanto é que é importante passar para o pessoal que está nos assistindo que um terapeuta sexual trabalha, como eu já comentei. Disfunção sexual de fundo emocional. Então ele passou pelo ginecologista, passou pela urologista. Então eu trato de disfunções masculinas e femininas. Como já foi falado, disfunção não é doença, apenas não está funcionando. Então, se chegou para a gente, porque o profissional médico encaminhou. Então não tem que tratar com medicação, na maioria dos casos. É de fundo emocional, de fundo afetivo. Tem a ver com crenças, tem a ver com educação sexual muito rígida em casa. E você leva isso para o teu dia a dia. Então, eu escuto a queixa, pergunto, foi no gineco, foi no uro? Tá, ok. No nosso caso hoje, como é ejaculação precoce, então a gente faz uma anamnese na primeira sessão, verifico os exames clínicos, testosterona livre, está tudo ok? Está no ponto? Tá. Então, é de fundo emocional. Você se masturba, você consegue ereção, você consegue chegar ao orgasmo no seu privado? Consigo. Então, você não tem problema sexual. Você não tem nenhum problema fisiológico. Está tudo funcional aí, organicamente. E aí a gente começa a investigar, fazer uma anamnese do estilo de vida, da postura desse homem no seu dia a dia. E geralmente, César, a grande causa, nós vamos entrar em alguns detalhes aí, mas a grande causa é a questão da ansiedade. São homens extremamente ansiosos, muitos homens não percebem que são ansiosos, porque o pessoal faz uma ideia, uma fantasia, que a ansiedade, aquela pessoa agitada, preocupada o tempo inteiro. Não necessariamente. Tem pessoas que são muito contidas emocionalmente, não expressam o que sente, guardam para si. A disfunção é um termômetro quase que fiel de como esse homem roda no seu dia a dia. Agora nós estamos falando de disfunção masculina. E a disfunção feminina? Quais seriam essas disfunções? Tá. Existem 3 tipos de disfunções, masculinas e femininas. Disfunção de desejo, falta de tesão, falta de libido.
Disfunção de excitação, a pessoa tem tesão, tem libido, tem desejo, mas não consegue se excitar. E tem a disfunção de orgasmo. Eu tenho desejo, consigo me excitar, mas não consigo o orgasmo. Isso para homens e mulheres. E as subdivisões delas. No caso da feminina, a mais comum é disfunção de desejo. A mulher não tem tesão, não tem desejo. Não tem desejo. E também a questão da, como é que a gente fala, da dispareunia ou vaginismo. O vaginismo é de fundo emocional. O que é vaginismo? É uma contração involuntária dos músculos da pelve. A mulher não tem muitos problemas de moral, de religião com relação à sexualidade. Ela quer a penetração, ela quer participar do ato sexual e não consegue. Aí você começa a investigar, fazer anamnese, às vezes abuso sexual, ela sofreu, ou ela viu um abuso. O que é amnese? Anamnese, você investiga. Anamnese. Você faz é um termo que vocês usam na psicologia. É uma investigação que a gente faz na história pregressa do paciente, para saber o que levou ele ter aquela disfunção. Sei. É muito comum na prática clínica de médicos e psicólogos fazer isso, para ter uma noção do contexto da pessoa. Tá. E no caso da mulher, a gente estava falando, né, ela pode ter essa disfunção de desejo ou de anorgasmia em função de desempenho. Às vezes isso começa, tem muitos casos que começam na adolescência, quando o garoto, com sua privacidade no banheiro, no seu quarto, fica muito tempo se masturbando e tal. Aí vem pai, mãe, vai demorar, bate na porta, aquela favor, todo mundo está escutando, a gente sabe que é assim. E ali fica uma coisa muito fugaz, muito rápida. E se esse garoto, ele já tem um histórico de vida, na própria família, de ansiedade, por outros motivos... Ele vai levar isso para a vida adulta. Vai. E na relação sexo-afetiva com a sua parceira, até numa relação homoafetiva também, ele pode apresentar essa disfunção. Fica no estado, tem desejo, tem libido, mas na hora que, antes mesmo de acontecer o ato, ele já ejaculou, já gozou. E há uma frustração muito grande, porque ele não consegue segurar, em consequência a coisa se repete, a parceira também fica muito frustrada. E o curioso e muito triste, isso vale para consultório médico ou psicológico, o homem com a disfunção sexual, ele demora em média, isso a gente fez pesquisa científica de campo, em média 5 anos para buscar ajuda, para tratar a disfunção sexual, seja ela qual for. E quem leva esse homem para o consultório, geralmente é a mulher. Por quê? É uma questão machista. Vou falar que eu estou ruim sexualmente? Vou falar que eu não funciono, ou seja, estou disfuncional? E outra coisa, a disfunção sexual, ela pode ser primária ou secundária. O que é isso? Quando a gente pergunta na anamnese, quando foi sua primeira vez, com quem foi, onde você estava? Detalhes. Se ele já começou ou broxar, antigamente impotência, ou ejacular precocemente logo nas primeiras vezes, então a gente chama de disfunção primária. Ou a secundária, quando você tem uma vida sexual normal, trocou de parceira, casamento, separou, namorou, tal, funcionou. E começa a apresentar a ejaculação precoce ou a disfunção erétil. E aí independe do parceiro. Aí que está. Pode ser tem casos que com aquela parceira ele tem esse tipo de problema e com outra não tem. Tem. Existe isso? Tem. Então daí não é ele o problema, então? Aí que está. Eu estava conversando isso em off, né? Muitas vezes o casal, ou o homem sozinho, ou o casal vai para o consultório para tratar a disfunção sexual, no caso do homem. E o casal já chega com o conceito que é você, meu marido, meu namorado, que está com problema de ejaculação, você não consegue segurar. Aí você começa a fazer na anamnese, perguntar como é que é a rotina do casal, parará. Você percebe muitas vezes que o homem não é o problema. É a mulher que demora muito mais do que o comum para chegar ao orgasmo, e ele acha que ele que está atrasado, que ele que não consegue. Muitas vezes essa mulher é um tratorzão, é um sargento dentro de casa, toma a frente de tudo, e o cara se sente desbussolado. E ele assume como ele o problema da sexualidade. Entendi. Não é verdade. E outra coisa muito curiosa, que muita gente não entende, mas assim é. Quando você tem uma relação estável, você tem uma parceria fixa, você, homem ou mulher, tem uma disfunção sexual, eu pergunto, quando começou? Doutor, já antes de me conhecer, ele ou ela, já apresentava essa dificuldade na sexualidade, na hora que a gente transa. Tá, então você já conhecia essa mulher ou esse homem, no caso do homem, já era ejaculador precoce? Era. Aí eu pergunto, depois que vocês estão juntos, namorado ou casado, ele continua? Continua.
não quer dizer nada para vocês? Por que esse homem continua disfuncional mesmo depois que vocês estão juntos? Ah, mas o que eu tenho com isso? Por que ele continua disfuncional? Ou no caso da mulher, por que essa mulher continua disfuncional? Ou seja, a disfunção sexual passa a ser do casal. É o casal que está disfuncional sexualmente falando. E quando vão os dois no consultório, é muito mais rápido. Eu brinco com eles, né? Vocês economizam tempo, dinheiro e energia quando vêm os dois juntos. Ah, mas ela já sabe, eu escuto o que ela vai falar, eu escutei o que ele vai falar. Só que tem um escutar diferente. Tem o escutar do terapeuta. Às vezes até um negociador de conflito. E é muito legal, porque às vezes tem vergonha de falar o nome do órgão genital. Transar todo mundo sabe. Eu sempre falei. Todo mundo dá aquelas bimbadas, legal e tal. Mas fazer é fácil. Só que falar de sexo e sexualidade na intimidade não falam. Ou fazem piadinhas, ou fazem música duplo sentido. Mas falar, às vezes tem vergonha até de falar o nome do ato sexual, da parte do corpo, vulva, às vezes fala errado, vagina é o canal interno, vulva é o que aparece. Pênis, dão apelidos, né? Às vezes de forma engraçada ou vulgar, que não é o caso de falar aqui. Mas tudo porque existe o tabu de falar sobre o assunto. Porque desde o berço a sexualidade não foi natural. E é o que a gente orienta também os pais e educadores. Quando você consegue... Você acha que isso é mundial, Xavier? É mundial, mas é mais forte para nós latinos. Ah, é? Muito mais forte. Porque a gente tem clima tropical, corpos nus, praia, né? Malícia, gingado, samba, dança de salão. Só que na hora do vamos ver, as travas continuam as mesmas. Eu sempre falei isso. Se fala muito de sexo, sexualidade, esses programas de televisão, em igrejas, em crisma, catequese. Já fui dar palestra em várias igrejas, evangélicas e católicas, sobre sexualidade para adolescentes. Mas não se muda tanto o comportamento como a gente imagina que muda. Na prática, as travas são as mesmas. Via de regra, dificuldade de dialogar do que sente, o que pensa de sexo, muita moral rígida no conceito de sexualidade e muita questão de pecaminoso, né, pela vertente religiosa. As religiões ocidentais, de modo geral, elas infundem muita culpa no campo da sexualidade humana. Nada contra a religião alguma, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando como um pesquisador, cientista da sexualidade humana, que pega isso de segunda a sexta o dia inteiro com casais disfuncionais e não consegue falar abertamente sobre isso. Um homem disfuncional na ejaculação precoce. Você está falando que depende da parceira, depende sim. De repente ele funcionava muito bem com a ex-mulher, teve alguns casos muito curiosos. Sexualmente se davam muito bem na cama. Separou por outros motivos. Quaisquer. Está com uma parceira nova, não vai para frente nem que o diabo reza. Não vai. Aí volta com a antiga. Não chega a voltar. Por que com essa daqui que eu amo de paixão, ela me ama de paixão, não vai? Aí você começa a ver detalhes, por exemplo, que lá com a ex, não tinha, porque fazia por fazer. Tinha descarga orgástica. Não tinha aquela preocupação. Não tinha um afeto. A troca afetiva. Era automática. Era automático. Era automático. Quando existe muito afeto, ou começa a ter um afeto verdadeiro, é uma coisa muito curiosa. O efeito sai pela culatra, tira-se pela culatra. O cara sempre quis uma pessoa amorosa, uma parceira amorosa. Quando ele encontra uma parceira amorosa e que gosta da fruta mesmo, de transar, ele fica ansiado em procurar corresponder à expectativa que ela tem. Às vezes ela nem tem. Ou seja, é um outro erro que eu falo para os homens. Eu só me sinto homem se eu gozo e se faço a parceira gozar. Quem falou que você, homem, é responsável pelo orgasmo feminino? Quando eu falo isso no consultório e a parceira está junto, elas vibram. É muito curioso. Então, é muita coisa na cabeça de cima desse homem que ele quer fugir daquela situação de pressão, então há um gozo muito rápido. Existem técnicas para cada disfunção sexual, masculina e feminina. Mas se eu passar apenas a técnica e não investigar a vida desse homem, não adianta. Disfunção erétil, impotência, que falava antigamente. Você escuta a queixa, é de fundo emocional porque o urologista já mandou. Você começa a ver em 10, 15 minutos de conversa que esse homem está impotente diante da vida. Está com a cabeça cheia de conta para pagar, de filhos para criar, de medo de perder o emprego, depende da idade também, tem muitos fatores. Então, que adianta eu passar um remédio, eu não posso prescrever, o médico prescreve. Sim. Mas não é isso, ele vai funcionar de forma mecânica. O todo dele já está complicado, né? Você vê que a vida dele é uma sensação de impotência. Aí pega uma parceira, que é proativa em tudo, cuida de tudo, é uma sargentona, dirige a vida do cara, dirige a vida da família. Ele não tem vez nem voz. E ela vai cobrar dele. Quando começa a cobrança, aí que esse cara não vai funcionar. Aí que a coisa complica.
E é muito delicado. E o homem não fala sobre isso. Tá certo. Conversei com o Luiz Xavier, terapeuta sexual. Mais uma vez trouxe um tema aqui que para muitos é tabu. Sim. E com certeza você esclareceu para muitos homens aí, Acho que muitos vão se realmente, que devem estar identificar. passando por isso, né, Luiz? E que queiram ter mais informações a respeito. Deixa o seu contato aqui. E a dica para ter mais informação. E uma dica também. Sim. Não tenham vergonha de buscar ajuda e falar abertamente, mesmo com vergonha, sobre a disfunção sexual. Busquem ajuda, que muitos casamentos, muitos namoros de longa data se perdem, vão para o ralo, pelo homem não falar da dificuldade que ele tem, não busca ajuda. Vocês vão ver que numa primeira sessão, você deixa o paciente à vontade, não vai ter problema, ele vai ver que é de forma natural que a gente lida no tratamento da sexualidade humana. Meu telefone, se quiserem, é 997... WhatsApp. 99747 0174, DDD 19. Vou colocando aqui embaixo. Tá ótimo. Obrigado, Luiz. Valeu. E até um próximo programa. Você já tem o tema para o próximo ou não ainda? Eu vou muito pela demanda que eu tenho no consultório. Depende do dia a dia mesmo, né? Se algum dos ouvintes que assistem o nosso programa te mandar alguma mensagem, me passa e desenvolve. Maravilha. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.